Olá para você que nos acompanha aqui no portal NG Plus. Estamos começando mais um Sala de Entrevista. E a conversa de hoje é sobre as eleições da OAB Santa Catarina e também da OAB Criciúma. Por isso a gente recebe aqui no portal o candidato a presidente pela chapa 101 da subseção de Criciúma, Alisson Matos, e também da diretoria estadual, Rafael Búrigo. Então, Alisson, você é o representante da chapa 101, da eleição da OAB da subseção de Criciúma, né? Primeiro, já está na reta final, a gente queria que tu fizesse uma avaliação desse período, como é que foi esse período de campanha, esse alinhamento que vocês trouxeram até aqui. Essas andanças da campanha, elas são, primeiro, também um grande ensinamento, né? É um momento que a gente conversa com toda a advocacia, os advogados e advogadas, né? Tivemos aí uma oportunidade de reforçar os laços com toda a advocacia. Tivemos também uma chapa e apoiadores e apoiadoras muito motivados, né? O sentimento também é de agradecimento por todo esse trabalho que foi desenvolvido nesses dias de campanha. O trabalho ele é árduo, mas ao mesmo tempo ele é muito gratificante, né? A gente fica ladeado de bons colegas, sempre com uma campanha muito saudável, muito propositiva, né? Os apoios aparecem às vezes, muitas vezes de forma espontânea. Durante esse trabalho a gente também pôde descobrir que a gestão feita não só pela atual administração do Dr. Rafael Búrigo Serafim, mas os advogados como o Dr. Robson Conte Creme, o Dr. Michalak, o Dr. Fábio, né? Estiveram muito bem avaliadas pelos trabalhos, enfrentamentos que fizeram todo esse período. E sempre que a gente conversou com a advocacia nesse período de campanha, a gente procurou apresentar nossas propostas, mas também fazer uma pequena prestação de contas à advocacia, né? E isso torna a nossa campanha bastante leve, fica fácil pedir o voto, justificar, né, o nosso pedido de voto, né? Então é um momento de muito agradecimento. As nossas famílias também que nos abraçam nesses momentos em que a gente, grande parte, né, Rafael, nós nos envolvemos nessas atividades da OAB, e a campanha é feita inclusive numa ocasião que a gestão ela está acontecendo. Então as nossas famílias sempre nos dão suporte, nossas esposas, os maridos das candidatas aqui, que são 50 candidatos, né, todos muito envolvidos, muito empenhados, e as famílias também nos dando sempre um apoio, isso é importante. Alisson, você falou que foi uma campanha bastante propositiva, né? A gente queria que você frisasse quais são as propostas de vocês, o que vocês apresentaram para esses advogados. Nós temos as nossas propostas locais, que estarão alinhadas com as propostas da seccional catarinense, né? Reforçando que a nossa chapa é a OAB por Você, número 101. E posteriormente essas propostas serão apresentadas aqui pelo Dr. Rafael, que é o nosso candidato à tesouraria, à diretoria do Conselho Estadual, né? Na chapa Mais Avanço, Mais Futuro. Nós temos 5 principais pilares da nossa campanha, que é a defesa incansável das prerrogativas, e ali dentro dessas propostas estão alinhadas ali vários pontos a serem trabalhados no curso da futura gestão, né? Inclusão, que essa é uma bandeira que nós trabalhamos, e desde essa gestão sempre um edital permanente para receber, né, aglutinar advogados e advogadas que têm o propósito de servir a OAB, e esse é o nosso propósito, servir a OAB. Temos também a capacitação, que é um dos outros pilares das nossas propostas, né? Inovação e transparência. Alisson, vocês são uma chapa de posição, né? Situação. Isso, vocês estão neste momento. O grupo de vocês é formado por um grupo que já está há bastante tempo na diretoria da OAB de Criciúma. Eu queria que vocês fizessem uma análise, como é que para vocês é isso de dar essa continuidade nesse trabalho? É importante frisar, acima de tudo, que nós somos um movimento que se iniciou lá atrás, o movimento OAB por Você, mas que nós nos preocupamos, temos como princípio a inclusão, a pluralidade, e ao longo desse tempo nós trouxemos a advocacia para dentro da OAB e levamos a advocacia para a rua, né?
Para que se tenha uma noção, essa nossa chapa, hoje ela possui 80% de reoxigenação. Nós estamos reoxigenando 80% da chapa. E nessa atual diretoria, nós temos aqui apenas eu que permaneço da diretoria antiga e os demais cargos são 80% são reoxigenação. Como já foi feito anteriormente, por exemplo, na gestão e na chapa montada nas eleições passadas pelo Dr. Rafael Burgo Serafim, que alcançou 65% de reoxigenação, né? Então, em que pese o movimento OAB por Você esteja trabalhando, servindo a OAB, nós sempre nos preocupamos com o compromisso com uma não reeleição, uma OAB plural. Já desenvolvíamos o sistema de paridade antes mesmo da normatização advinda pelo Conselho Federal, né? Já trabalhávamos a questão da paridade, né? 50% homens, 50% mulheres. Inclusive, no curso da gestão, as 37 comissões temáticas que compõem a nossa subseção das mais diversas áreas, também foi uma preocupação apresentada e desenvolvida e trabalhada pelo nosso atual presidente, Dr. Rafael Burgo, que é candidato a diretor na seccional catarinense, de fazer essa paridade de gêneros, né? Então, 50% de homens e mulheres como presidentes e vice-presidentes dessas comissões, né? Sempre as comissões abertas, com número ilimitado, com edital permanente, né? Então, qualquer advogado e advogada teve a possibilidade de servir a advocacia, uma OAB aberta. Esse é um dos grandes princípios que esse movimento trabalha, né? Esse é um ponto assim, muito importante. Agora também colocar o Rafael na conversa, que é candidato pela OAB Santa Catarina, né? Isso. E vocês já citaram aqui, né, que vocês possuem um alinhamento de ideias, de propostas. Queria que vocês explicassem um pouco melhor o que vocês estão trabalhando na OAB Santa Catarina, que também vai ser trazida para cá e vice-versa. Então, Lucas, a gente tem trabalhado, né, esses alinhamentos, realmente como o Alisson mencionou. O primeiro ponto é destacar o preparo do Alisson, né, que se preparou para poder assumir a presidência da OAB Criciúma, tá certo? Tanto ele quanto o time dele montado hoje com pessoas experimentadas que conhecem a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é muito importante, né? Ali presidentes e vice-presidentes de comissões, pessoas que participaram ativamente da gestão. E há, sem dúvida alguma, desde sempre um alinhamento de uma troca de protagonismo, por assim dizer, entre a seccional catarinense e a OAB Subseção Criciúma. Uma delas, por exemplo, quando no início da pandemia, o lockdown, quando se declarou o lockdown, o entendimento da Polícia Militar para o primeiro decreto do governador era para que os escritórios de advocacia também fechassem, isso por uma consulta da OAB Criciúma. E aqui eles tentaram fechar realmente um escritório. Imediatamente entramos em contato com a direção estadual, com o presidente Rafael Horn, que fez já isso numa quinta-feira, no domingo ele já fez uma sustentação oral na Defesa Civil, em que estava o governo do estado, a Assembleia Legislativa, todo o gabinete de crise, e imediatamente foi incluída a advocacia como atividade essencial. Ou seja, o não fechamento dos escritórios de advocacia passou entre um trabalho conjunto entre a OAB Criciúma e seccional catarinense. E não parou por aí. Reabertura dos fóruns nessa última resolução do Tribunal de Justiça, que previu o funcionamento com percentual mínimo, mesmo na condição gravíssima, que é a pior condição de pandemia, foi uma proposição liderada também pela nossa subseção, pela subseção de Criciúma, encampada pela direção estadual, encaminhada ao Tribunal de Justiça, que surtiu efeito. Outro ponto muito importante, a atual gestão da OAB catarinense reestruturou o sistema de assistência judiciária gratuita. Apenas nessa gestão foram mais de 100 milhões, 3,5 milhões por mês são vertidos à advocacia. Mas ainda assim é preciso melhorar. A gente identificou na nossa subseção algumas propostas de melhoria. Nós levamos ao conhecimento do Colégio de Presidentes, de todos os presidentes de subseção do Estado de Santa Catarina, foi aprovado. E nós levamos então, com o apoio da seccional catarinense, essa proposta de melhoria para o triplo do valor. Tá certo? A gente está brigando pelo triplo do valor para pagar para a assistência judiciária gratuita. Nós estamos pedindo nomeações isonômicas, que seja obedecida uma lista realmente com critérios objetivos, sem favorecimento ou direcionamento, e o pagamento independente do trânsito em julgado. Essas são algumas melhorias que a gente conseguiu, em conjunto com a seccional, buscar e propor
seja ao governo do Estado, seja ao Tribunal de Justiça, em prol da advocacia da OAB. Então essas são algumas das mudanças, das transformações que a gente conseguiu propor e promover ao longo da gestão. Outra delas, a OAB Santa Catarina brigou e foi uma das proponentes para que o EPROC, aí um pouco mais técnico para o pessoal, que é o sistema de processual dentro do Tribunal de Justiça, tá certo? Para mudança. Havia uma perspectiva de mudar para o PJE, que é um outro sistema utilizado na Justiça do Trabalho, que costuma ser muito mais trabalhoso para operacionalizar. E foi um dos pleitos da OAB Santa Catarina a manutenção do EPROC. E o que fez a OAB Criciúma? A OAB Criciúma disponibilizou aos fóruns da nossa comarca, da nossa subseção, pessoas contratadas juntamente com pessoas do fórum para a digitalização dos processos. Nós hoje temos um percentual quase de 100% dos processos digitalizados nos fóruns de Criciúma e Içara. Isso é muito relevante, isso é uma atuação em prol da advocacia. Então essa sinergia, esse trabalho em conjunto tem estabelecido Criciúma como uma protagonista, uma subseção protagonista. É uma das subseções que mais mais levou proposições ao Colégio de Presidentes, basicamente todas elas aprovadas, com profundas transformações e melhorias para a advocacia e para a sociedade. Então todo esse protagonismo nosso hoje e o protagonismo da seccional nos credencia de fato a ter grandes espaços nas chapas estadual e permite também o nosso atual presidente se cacifar ou está mapeado para ser diretor do Conselho Federal da OAB. Então o que a gente vê, como o Alisson falou agora, nós apresentamos trabalho, nós apresentamos realizações, nós apresentamos comprometimento com a instituição. Nós vivemos nesses últimos 2 anos, sobretudo, de gestão, o período mais difícil enfrentado pela advocacia pós-redemocratização do país. Não lembro de outro período tão duro e tão difícil para nós e para todos nós. E mesmo assim a advocacia conseguiu vencer, subsistir. A despeito de inúmeras outras instituições de classe, a OAB conseguiu protagonizou uma belíssima atuação nos 2 pedidos de impeachment do governador do estado, no observatório da vacinação, na nossa subseção, quando fomos uma das primeiras agências do país, do INSS, a restabelecer as perícias médicas. Foi a OAB que intermediou, a OAB Criciúma que intermediou essa negociação, dentre outros tantos avanços, tantas outras conquistas no meio dessa pandemia. Então, inúmeros projetos a gente precisou estacionar ou deixar de lado nesse primeiro momento para estabelecer realmente um suporte à advocacia, ao funcionamento dos fóruns no geral. E isso, de fato, a gente conseguiu e para quem é a situação, muito mais do que proposta, a gente apresenta realizações. E as visitas que a gente tem feito junto com o Alisson, com todos os colegas, o feedback dos colegas, ele é muito positivo. Pessoas que às vezes a gente não conhece ou tem pouco contato, nos mandam mensagem declarando apoio, agradecendo e dizendo que estão fechados conosco. Então, sobretudo uma forma de gratidão da advocacia, e a gente costuma dizer, a caminhada ela é muito mais importante do que o destino. E essa caminhada tem sido muito boa, tem sido muito positiva para a gente. Realmente a dureza da gestão tem sido coroada nesse período de pré-eleição, por assim dizer, com realmente a aceitação e a gratidão da advocacia. Isso para nós é muito caro. Alisson e Rafael, já por último, eu queria que vocês fizessem umas considerações finais nessa reta final de campanha e também deixassem um recado para os advogados aqui de Criciúma e também da OAB de Santa Catarina. Estamos muito felizes por essa caminhada. Agradecer a todos os candidatos e candidatas pela chapa OAB por você e Mais Avanço, Mais Futuro, chapa 4, liderada pela doutora Cláudia Prudêncio, e que terá o nosso candidato Rafael Búrico Serafim na tesouraria da nossa seccional. Vai ser o primeiro diretor a representar a nossa subseção e na diretoria de Santa Catarina. Agradecer a todos os advogados e advogadas que nos escutaram, que nos deram sugestões, que nos abraçaram, que nos seguraram, confiaram em nossas propostas e manifestaram apoio. E dizer que no dia 25, nessa quinta-feira, haverá as eleições para a OAB, com votação tanto em nossa seccional quanto na nossa subseção, quanto na seccional catarinense. E pedir a toda advogado e advogada a confiança. Votem na chapa 101, OAB por você, e votem na chapa Mais Avanço, Mais Futuro. Chapa 4 na seccional catarinense e 101 na nossa subseção.
Lucas, então, como mencionou o Alisson, é um momento de gratidão realmente, dessa receptividade que a gente tem tido, do trabalho que a gente conseguiu desenvolver ao longo desses 3 anos. Foi muita entrega, né? Eu queria agradecer, talvez o sucesso dessa gestão ela não passa apenas pela nossa diretoria, ela passa por mais de 350, quase 400 pessoas que atuaram nas comissões ao longo desses 3 anos. Realmente uma inclusividade muito grande de todo advogado que participou. Então, cada pessoa que construiu um pouquinho, que botou ali o seu tijolo, que construiu essas pontes que a gente conseguiu estabelecer, a nossa gratidão, de fato pedir voto. Não há outra alternativa, nós temos as situações postas à mesa de um candidato na nossa subseção experimentado, que conhece o sistema OAB, que se preparou para assumir a instituição, e de um outro lado, pessoas que jamais tiveram qualquer participação institucional. E no Estado a mesma coisa. Eu estou também nessa chapa por gratidão, não apenas por ocupação de espaço em nome de Criciúma. Gratidão pelo que Rafael Horn e Cláudia Prudêncio fizeram pela advocacia nesse período. Nos enfrentaram a pandemia de peito aberto, colocando em risco a própria saúde para nos defender e defender a nossa instituição. Então eu sou grato ao trabalho deles e por isso que, de fato, além de ocupar um espaço em nome da nossa subseção, ocupo também um lugar na chapa em gratidão aos dois, e é para eles que a gente está pedindo voto. Para o Alisson aqui na nossa subseção, chapa 101, no estado, a doutora Cláudia Prudêncio, chapa 4. Muito obrigado, Lucas.